Então, muito boa noite a todos, muito bem-vindos à nossa primeira aula aberta. Eu sou Régia Prado e eu sou alquimista, sou ativista quântica, professora, palestrante, trabalho no desenvolvimento, na formação de terapeutas holísticos e vibracionais, né? Terapeutas de uma maneira geral, tanto na formação quanto na construção de ferramentas para terapeutas que já atuam antes no mercado, que já atuam com bastante excelência dentro do mercado. Então, o meu trabalho é trazer ferramentas para facilitar a vida desses terapeutas e também para formar os novos terapeutas também. A minha jornada dentro dessa área, dentro da área holística, ela passou não necessariamente nessa ordem, tá bom? Mas foi mais ou menos isso. Desenvolvimento de mediunidade, reforma íntima, reiki, geobiologia, domoterapia, terapias integrativas, terapias holísticas de uma forma geral, várias delas, né? Programação neurolinguística, oráculos, tarô, radiestesia, radiônica, mesa radiônica, física quântica, astrologia, conscienciologia, filosofia, geometria sagrada e alquimia. Então, em todos os meus cursos, os temas que são construídos, todo o meu trabalho, sempre vai estar rondando dentro desses temas, porque, a princípio, é a minha linguagem, tá? E eu trouxe como professora convidada para esse curso, né, a doutora Karine de Oliveira, que ela é nutricionista clínica, farmacêutica, psicóloga, especialização em nutrição funcional, especialização também em pedagogia antroposófica, mestrado em ciência dos alimentos, doutorado em biotecnologia, química de produtos naturais, sexóloga, e tem pós-doutorado em processos interativos de órgãos e sistemas, terapeuta holística 17 técnicas integrativas. Então, eu trouxe uma doutora aqui para dar embasamento para a gente em todo esse trabalho que a gente vai construir aqui. Então, eu estou criando uma gama de cursos que chama-se o Estado da Arte. Todos eles vão se chamar o Estado da Arte, só que cada um tem um assunto abordado para um tema diferente. Esse é o Ser Terapeuta. Qual que é o objetivo desse nosso curso? Dar suporte e embasamento para que o terapeuta desenvolva o seu estado da arte, que a doutora Karine já vai falar para a gente o que é esse estado da arte. Introduzir conteúdos importantes correlacionados à construção da identidade profissional. Dentro desse curso, os temas que serão abordados, não necessariamente nessa ordem, não estão separados por aulas, tá? Mas, de uma forma geral, todos os contextos que nós vamos entrar e aprofundar são esses. Hoje, a nossa primeira aula é a complexidade do interagente, os aspectos neurobiológicos e psicossomáticos no contexto das terapias psiônicas, e isso envolve para quem é operador de mesas psiônicas, né? A criação da imagem do profissional, a tríade do terapeuta, o mindset, a correlação com a atuação, quer dizer, tudo isso que eu aprendo, como que eu vou aplicar também, né? Consolidando a sua identidade, que é o que ela vem me ajudando também agora no momento, de criar aquela identidade, quem eu sou, como eu faço, por que eu faço, e tudo isso vai ajudar essa construção, tá? Vocês perceberem que o contexto aqui não é ensinar a operar uma ferramenta, e sim a ajudar como o ser em si, o desenvolvimento pessoal do ser em si, né? Porque os terapeutas normalmente já têm as suas técnicas. Estruturando o atendimento, como eu vou fazer esse atendimento, enfim, como eu estruturo, como eu começo, como eu me organizo, para construir o meu espaço de trabalho, vamos falar de planos terapêuticos e vamos ter também supervisão e experimentação. As aulas serão expositivas, serão na plataforma do Zoom, como nós estamos assistindo agora. Essas aulas serão gravadas e depois disponibilizadas dentro da plataforma de estudo. Tá? Então, desde quando termina o curso, você ainda tem 2 meses para poder reassistir todas as aulas. Terminou, ainda tem 2 meses para assistir todas as aulas. Terminou os 2 meses depois do início do curso, automaticamente o acesso é bloqueado, gente. Não tem como manter a pessoa mais tempo. Teve algum problema, precisou... sei lá, precisou viajar, teve algum problema, não pode, ter que mandar um e-mail para a Renata para pedir para ela dar uma pausa no seu curso para que você reveja, mas isso também tem um prazo, tá? Então, depois é só falar com a Renata, que é a secretária,
ela organiza toda essa parte. Vai ser feito tudo na plataforma EAD, vamos ter discussões de grupos também, são um total de 10 aulas. Então, essas aulas serão assim, elas serão nas sextas-feiras, a princípio em todas as sextas-feiras. E as monitorias, que seriam as supervisões, elas serão no sábado. Pode acontecer alguma alteração de acordo com a agenda ou as mudanças que estão tendo, que a gente nunca sabe. Já percebemos que não somos donos da nossa própria agenda, né? Mas a princípio estão marcadas para todas as sextas-feiras seguidas a partir de hoje, né? E a cada 2 ou 3 aulas em média, conforme a necessidade do grupo, a gente vai levando já para um sábado, que seria um encontro onde nós vamos ter a supervisão, onde vamos trazer casos de estudo, vamos conversar, trazer nossas dúvidas, enfim. A parte da aula teórica, que é onde nós vamos ter, ficam todas na plataforma. A parte da supervisão não fica gravado e não é gravado. Então, isso acontece, essa supervisão, conforme a turma que está no grupo. Então, cada vez que junta aquele grupo, aquela turma, tem as aulas de supervisões para o grupo. Então, o pessoal que está entrando agora já está incluso essas supervisões aqui no caso dessas aulas. Deixa eu ver se faltou alguma coisa. Não. Então, eu passo agora a palavra para a professora Karine, que se apresente um pouquinho melhor, porque eu fui um pouco rápida aqui, né, Karine? E para que ela dê continuidade aí sobre o nosso assunto, que é a aula de hoje, que é a complexidade do interagente. Muito obrigada e muito bem-vinda a todos. Eu vou compartilhar minha aula. Então, assim, por que nasce essa proposta do ser terapeuta, do estado da arte? Eu sou professora há aproximadamente 12 anos e pesquisadora, e já formei muita gente. E a gente vê estudantes belíssimos se formarem, mas no contexto mesmo da terapia, e eu formo profissionais de saúde, muitas vezes vocês não percebem um bom desenvolvimento profissional. Então, nem sempre aquele aluno 10 e que conhece muitas coisas, ele consegue caminhar e fazer um bom trabalho dentro da relação profissional-paciente. Você, a gente, mas o nosso contexto profissional vem o paciente, justamente porque, para que esse profissional ele consiga desenvolver o seu estado da arte, que nada mais é do que o seu modo de fazer, ele precisa estar muito seguro de si, ele precisa ter muita clareza sobre a sua personalidade, sobre o que o motiva e qual o seu propósito de vida, inclusive seu propósito profissional. E aí, a gente percebe muita gente muito bem preparada tecnicamente, mas sem saber aplicar, né? Então, a primeira coisa que eu posso dizer para vocês é que problemas complexos não se resolvem de uma forma simples. E quando nós entendemos quem é esse indivíduo que está ali à nossa frente e toda a complexidade dele, isso vai fazer com que nós amplie a nossa forma de pensar sobre as questões que ele traz. E quando nós estamos seguros sobre o nosso fazer, a gente também permite que essa criatividade flua e consigamos pensar as mais diversas possibilidades de tratar aquele paciente. Mesmo no contexto da terapia holística, ele chega para cuidar de sua saúde. E a gente vai entender o que é a saúde propriamente dita. A saúde não é só uma dor que sana, uma cirurgia que dá certo, um sintoma que é cessado. A saúde ela é muito mais do que isso. E são muitas dimensões que contempla o ser saudável. Então, quando o interagente te procura, ele também está ali cuidando da sua saúde. Então, a primeira coisa que vocês precisam tomar consciência é que vocês também são profissionais de saúde. Por isso que a gente vai conversar sobre o que é saúde. E à medida que eu vou tendo segurança, clareza e uma autoestima,
eu vou desenvolvendo o meu jeito de fazer. E a autoestima, ela tem também as suas bases. E aí eu utilizo um trabalho de Freud, um artigo que Freud escreveu e que eu uso bastante em sala de aula e que eu queria convidar vocês à leitura também. No Google é bem facinho de achar, mas eu posso compartilhar, que ele fala recomendações ao médico psicanalista. O título, eu não sei se é esse, mas o título dá a entender isso. Não lembro na íntegra o título. Mas ele, quando a psicanálise começa, ela vem no contexto da medicina. Freud era médico. E ele dizia 3 coisas importantes nesse artigo. Que o psicanalista, ele precisava estar em constante atualização profissional. Ele não pode encerrar, porque o indivíduo, ele traz uma diversidade. Semana que vem, porque eu preciso me aprofundar no seu conteúdo. E também, que é importante, você se submeter. Então, você precisa se cuidar para cuidar de alguém. Então, a gente precisa fazer terapia, a gente precisa também utilizar esses recursos terapêuticos e estar na experiência de ser interagente também. Porque você vai poder entender os 2 contextos e você vai desenvolver também uma empatia na relação com o outro, quando o outro está do outro lado, quando ele está no lugar de interagente, porque você já foi interagente e você sabe o que é isso. Então, ele diz que o analista, ele também deve ser analisado, ele também deve se submeter à análise. Inclusive, Freud, ele não traz nenhuma técnica, a não ser a técnica da associação livre. Então, quem aqui quer ser psicanalista ou estuda, percebe que Freud não dá um passo a passo de como ser psicanalista. Então, à medida que você vai estudando e você vai vivenciando o processo, você vai aprendendo a fazer. E ele diz também que a gente não deve, sob hipótese alguma, utilizar o nosso paciente como cobaia. Então, você não pode olhar para aquela pessoa que está ali com você como um rato de laboratório, onde eu vou aqui ver se dá certo, porque você está lidando com a vida. E nós estamos mexendo com as questões íntimas. Porque muita coisa que acontece ali no seu contexto, muitas vezes é só você quem sabe. Então, a gente precisa ter essa relação de respeito. Imagina se eu, como profissional de saúde, eu pego um paciente e digo, deixa eu testar se essa medicação dá certo, que eu criei lá em casa, no meu escritório, na minha cozinha, e agora eu vou ver se dá certo. Aí eu vou lá e coloco numa pessoa que é alguém muito importante para você e de repente não dá certo. Então, nós não podemos brincar com a vida das pessoas. Mas você pode me perguntar, Karine, eu não administro medicamento, mas às vezes uma palavra, uma atitude, uma dinâmica fere muito mais do que uma medicação, causa muitos danos em relação a uma comparação, a uma medicação, inclusive até uma gravidade muito maior. Então, nós precisamos ter muita clareza do quanto nós estamos lidando com questões muito íntimas e ter ética, ter respeito, ter empatia, ter confiança, né? Por isso que eu começo as minhas aulas agradecendo. Porque do que adianta eu ter estudado tanto e não ter quem me ouça? Então, eu sou muito grata por vocês estarem aqui numa sexta-noite, no happy hour científico comigo. Porque as nossas aulas vão ser verdadeiros happy hours, né? Então, é esse convite que eu quero fazer. É de vocês olharem para o que vocês fazem, serem gratos, mas estarem no movimento de mudança, de fazer diferente, de se aperfeiçoar cada vez mais, olhar para a sua identidade profissional, ser coerente, dizer, poxa, preciso mudar aqui, preciso fazer diferente aqui, não há problema nenhum. Nós não estamos aqui para testar a competência de ninguém, mas o meu papel e o da professora Régia é fazer com que cada vez vocês sejam melhores do que já é. Tá? Então, a gente não vai entrar nesse mérito aqui de dizer quem é bom e quem é ruim, porque, ao meu ver, todos são bons. Nós vamos nos unir para consolidar essa profissão da terapia holística
cada vez mais fazendo um trabalho sério e ético. E eu quero começar essa jornada com vocês. Quero que tragam bastante dúvidas, porque a ideia é esse curso ser personalizado para a turma, realmente atender as demandas de vocês, e a cada turma vamos atender novas demandas, porque todos nós somos únicos, e eu odeio repetir, tanto que essa aula hoje vai ser diferente, porque nós não entramos no mesmo rio, porque não somos os mesmos e o rio também não é o mesmo, tá? Mas também quero convidar vocês a sair da ilha, porque a gente só pode ver a ilha fora da ilha. É realmente se colocar no comportamento humilde de se observar e dizer assim, preciso melhorar isso, preciso me aperfeiçoar nisso, porque eu estou nesse constante movimento. Então, hoje eu passei a tarde toda estudando, porque eu queria cada vez mais me atualizar para o que eu faço. Não quero aqui também mini carines, né? Não quero que vocês tenham a rotina que eu tenho, porque eu tenho um propósito, eu vim ao mundo para cuidar de pessoas, e a felicidade do outro é minha, então cada vez eu quero fazer o melhor para eles, mas não significa que vocês precisam fazer o que eu faço, tá? Eu sou super acessível, podem contar comigo. Eu adoro participar do grupo de estudos da professora Regia. Todo esse conhecimento que eu ganho com ela tem mudado muito a minha atividade profissional e cada vez mais eu quero estar imersa em tudo isso. Então, muito obrigada e agora vamos conversar.